A roda de conversa de agora, ela tem o tema tatuagem como expressão cultural. Então, no Seminário Internacional de Cultura, a gente está falando de obras culturais, obras artísticas que a gente traz na pele, né? Muita gente traz. E aí, para compor essa mesa, só primeiro ver se está tudo prontinho aqui. No fundo, está prontinho, Zé? Um minuto. Então, eu não vou enrolar não, eu já vou chamar a primeira pessoa, porque eu vou anunciar aqui e o currículo é grande, então acho que é importante todo mundo saber, né? Eu também tive a honra de conhecer essa semana, eu não conhecia, só conhecia pela fama, né? Então eu vou chamar aqui, ele que é o primeiro, considerado o primeiro tatuador de Mogi das Cruzes e região, fundou seu estúdio em setembro de 1984, em 90 participou da primeira convenção de tatuagem do Brasil e teve a honra de participar da divulgação dessa arte da tatuagem no Brasil através desses eventos. Hoje reconhecido no meio artístico do cenário da tatuagem, são 38 anos de história, mais de 27 mil tatuagens, pensa. Tudo bem, Zezinho? Obrigado. Meu chefe falou que está tudo bem, então posso... Pode abrir a cortina, então, por favor, Matheus. 38 anos de história, mais de 27 mil tatuagens, é muita coisa, né? Passando do preconceito ao artista e hoje enfrentando a linguagem digital e atualizando a arte, trabalhando em constante evolução, conciliando arte, vida e comportamento. Reforçando a frase lançada em 1990, tatuagem não é arte sobre arte, é arte em vidas. Deixa eu chamar para cá nosso querido Canela. Salva de palmas. Chega aí, Canela. Beleza? Ó, eu não conheço nenhum artista que tenha tantas obras quanto você, cara. Você realmente são muitas obras, né? E é uma arte realmente muito peculiar. Esses dias a gente estava fazendo um curso de cultura e desenvolvimento, né? Falando sobre essa questão econômica também e tal. E aí eu fui surpreendido por um comentário de alguém que falou assim, ó, o tatuador ou a tatuadora são os únicos ou as únicas profissionais, não as únicas e os únicos, mas uma das únicas, um dos únicos classes de profissionais cuja a sustentabilidade financeira está garantida. É difícil você ver, pelo menos eu nunca vi um tatuador ou uma tatuadora que trabalha por hobby. Então, geralmente trabalha profissionalmente e tira o seu sustento desse trabalho. Confere? Boa noite a todos. Alegria estar aqui com todos vocês. Sim, em partes, né, é uma profissão que assim que você aprende a desempenhar ela, você já começa a ter um certo valor no seu trabalho. E com o tempo a pessoa vai se profissionalizando e aprimorando mais essa técnica, né, entre trabalho e o custo de tudo isso. Mas é por aí, já começa. Tem essa questão muito ligada, né, da sustentabilidade financeira e é uma coisa natural, né, uma coisa natural da profissão. E talvez é isso que atrai muita gente também, muito curioso, e muita gente entra pensando nisso, mas se for ver mesmo quem permanece nisso é outro. A gente vai acabar falando aqui bastante sobre isso, né? Mas quem permanece na tatuagem é quem veste ela também na sua pele, não só como um desenho. Legal. Canela, então eu vou pedir para você ficar à vontade aí enquanto eu apresento o resto da galera. Então, vou chamar aqui para o palco. Agora sim. Fernando Bulldog. Ele é tatuador há 16 anos, se divide em tatuar em Mogi das Cruzes, no Bulldog Tattoo Shop, e em Nova York, no Scott Bonnet Social Club. Organizador da primeira convenção internacional de tatuagem, a Mogi Expo Tattoo, juntamente com a publicitária Dretz Bernardes, traz como referência tatuagens tradicionais, a americana e a japonesa. Então, uma salva de palmas para o Fernando. E aí, Fernando? Eu ensaiei tudo isso aqui, eu me enrolei tudo aqui agora. Vou aproveitar para chamar para compor a mesa também a Carla Rissato, que é Beauty Artist, micropigmentadora, tatuadora, diretora da Ironworks Brasil, incentivadora de projetos inovadores e humanizados para o segmento da micropigmentação. É um termo novo para mim, estou aprendendo. Então, uma salva de palmas para a Carla Rissato. E aí, vou chamar também aqui
o nosso querido Elcio Sorrentino, que é o querido polaco, tatuador desde 1983, que sempre teve como objetivo difundir a arte aplicada na pele, quebrando paradigmas, preconceitos, divulgando a arte. Então, uma salva de palmas para o polaco. Gente, eu sei que tem mais uma convidada, né? Então, você quer apresentar, o Canela? Sim, a nossa amiga e querida Vânia Mendes, está sempre conosco aqui, desde 1990 também, representando Marília. Uma salva de palmas para a Vânia. Pessoal, queria dizer que é uma grande satisfação, um orgulho mesmo receber vocês aqui, principalmente receber a gente abordar esse tema tão importante nesse Seminário Internacional de Cultura, porque eu acho que eu fiz aquela provocação no começo, né, sobre a tatuagem também ser uma arte pública, enfim, e fica essa provocação e eu deixo a palavra agora com o Canela, que vai mediar essa mesa aqui. Eu vou ficar aprendendo bastante ali embaixo, morrendo de vontade de tatuar com todo mundo aí. Não morre não. Primeiramente eu vou começar a falar que o primeiro estúdio de tatuagem foi feito aqui, quase em frente mesmo ao teatro. Tem uma lojinha um pouco aqui à esquerda. Essa foi o primeiro estúdio de tatuagem em Mogi das Cruzes, isso em 84. E de lá para cá, essa arte veio crescendo, 84, 85, e em 87, mais ou menos, eu consegui, na prefeitura, a primeira licença que tem a respeito de tatuagem aqui em Mogi. Isso é um orgulho para mim, né? E eu consegui isso mais ou menos em 87. Em 90, teve a primeira divulgação de tatuagem internacional, foi em São Paulo. Foi então conhecida como a primeira tatuagem do Brasil, internacional. Desde lá eu conheci pelo menos esses 3 ilustres pessoas que estão aqui. Desde lá a gente vem trabalhando junto, vem trocando técnicas. Mais à frente eu conheci também o amigo aqui, Fernando, né? É que ainda eu estou em 90, ele é ano 2000. E assim está sendo uma divulgação bem legal da arte. A gente vem aprendendo a viver. Como eu disse aqui, a frase que eu uso, né? Tatuagem não é arte sobre arte, é arte sobre vida. E tem que significar alguma coisa para você. Quem faz uma tatuagem assim pelo quesito moda, às vezes pode não se dar bem, né, com o que fez. E se essa tatuagem tem uma história, tem alguma coisa a ver com você, ela faz parte da sua vida. O polaco, por exemplo, ele é fundador, é isso? Do Museu da Tatuagem do Brasil. Isso é fantástico, porque tem a história de todos os tatuadores do Brasil. Eles também desenvolveram convenções em São Paulo e participa, né, em outros países também. A Vânia, a Dona Tinta aqui, a Carla, conhecida como Dona Tinta, Fernando, que trouxe a primeira convenção aqui em Mogi. Eu achei isso fantástico também. Eu fui convidado dele para estar, né, participando do evento que ele fez. Me senti muito honrado. Falei isso no dia, falo aqui novamente. E sei lá, é uma alegria imensa mesmo aqui estar com todos vocês, estando na minha cidade, hoje podendo falar da tatuagem, é um presente. Vou lembrar aqui o nosso amigo Inácio, né, que com certeza estaria aqui. Inácio, para quem não conhece, é um dos tatuadores mais antigos. Ele faleceu, mas ele mora aqui nos nossos corações. Ele é uma tatuagem em nossos corações. E o que eu posso fazer? Quer falar um pouco, Olá? Olá, boa noite, obrigado pelo convite aí. Nós resolvemos na época, era bem difícil, bem diferente a tatuagem do Brasil, e o que fizemos foi modificar essa maneira de pensar. A tatuagem, ela tinha as pessoas, uma imagem que as pessoas errônea, né? As pessoas viam pelo lado, até então o que conheciam na época, estou falando da época de 80, 90, o que as pessoas conheciam aqui no Brasil realmente era o que poucos viam, né? Que era subúrbio, presídio, prostituição, era onde
marginalidade, onde as pessoas viam a tatuagem, né? E isso veio para a gente modificar, e a gente queria mostrar realmente a arte e a cultura, né? Então, a partir daí, de um amigo, o tatuador, o Marcos Leone, ele conseguiu fazer o primeiro evento na década de 90, onde conseguimos, daí para frente, mostrar realmente a cultura da tatuagem, né? E aí, consequentemente, após esses eventos, inclusive até o museu, a ideia de fazer um museu realmente foi para poder as pessoas terem acesso mesmo ao que é a cultura, né, da tatuagem, e a gente marcar um registro, né, no Brasil da tatuagem, né, que era diferente, né, a maneira que as pessoas viam, né, e a partir daí a gente está desenvolvendo esse trabalho, né, onde trabalhamos para as pessoas conhecerem essa cultura. Essa maneira diferente que o Pollock fala, né, que a tatuagem era vista, é que realmente, vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa ia fazer uma tatuagem pequena assim, de 10 centímetros, já era um horror, isso? Em família, assustava todo mundo, não podia mais entrar em casa, e isso na década de 80. E isso foi mudando, conforme a gente foi mostrando talento, foi mostrando arte, foi aprendendo a desenhar bastante, porque a princípio, aqui eu acabei de ver uns materiais das antigas que acabou de passar, não tinha maquininha, não tinha agulha pronta, cada um de nós aqui teve que fazer as suas próprias agulhas, suas máquinas, então não era fácil como hoje está sendo. Hoje tem lojas de equipamentos que você pode comprar tudo pronto. Na nossa época não, tinha que pensar como que é uma máquina, como que faz uma agulha, para que serve esses tipos de agulha, não tinha para quem perguntar, não tínhamos mídia, né, Pollock? Vamos falar um pouco disso. Não tinha mídia, o contato, eu tinha que ir até o Pollock ia até alguém, eu lembro do Tuca, quem mais que eu fosse, o alemão, Mr. Tattoo, pessoal do Rio de Janeiro. Então olha que legal, já era longe, mas a gente se juntava para trocar essas ideias. Até, o Pollock pode falar melhor, antes de 90, tinha alguns encontros de tatuagens, esses eu não participei. Gostaria até que você desse uma... Na década de 90, o Marcos Leone fez a primeira comissão internacional, mas antes disso teve sim encontros, inclusive em São Paulo, Bahia, né, alguns encontros falando sobre tatuagens e representando, né, aqui no Brasil. Mas nessa época a gente não tinha também internet, o telefone, o celular estava começando a vir na década depois de 97, 98, né? Os primeiros tijolão lá. Então nossa comunicação realmente era ou pessoalmente ou carta, né? Que era a maneira que a gente tinha para tentar conhecer alguma coisa sobre tatuagem, né? E eu em 87 comecei na década de 83, meus trabalhos, os primeiros, eu não tinha acesso a esse equipamento, eu fiz algumas tatuagens à mão, né, com agulhas, tudo manualmente mesmo, uma experiência assim, bem difícil, porque, além de não conhecer a técnica, eu fui um autodidata, né, eu tive que correr atrás disso. Realmente a gente não tinha agulha, não tinha máquina, não tinha tinta, e querer fazer um trabalho assim era perseverança mesmo. Eu levei 3 anos para ter meus primeiros equipamentos, trabalhando, uma que eu não tinha grana para isso, né? E nem para propriamente fazer as tatuagens, porque o único que começou realmente que eu me lembro era o Luke, né? Um dinamarquês que veio para o Brasil na década de 54. Ele trabalhava em navegações, viajava o mundo. Além disso, era artista plástico, fazia alguns trabalhos, né? E as tatuagens na embarcação quando podia, né? Mas no Brasil ele veio, conheceu, pela 3ª vez ele retornou e aí quis criar residência aqui. Ele trouxe essa cultura da Dinamarca e aqui ancorou e reinou aqui no Brasil, foi um dos primeiros pioneiros mesmo a fazer tatuagem elétrica com máquinas e 5 cores, né?
E era caro. Eu lembro que para fazer, meu tio chegou a fazer uma tatuagem com ele e era uma grana, era quase meu salário que eu ganhava, era para fazer uma tatu com ele. E aí que começou o meu desejo mesmo de entrar nessa cultura. Aí tive a oportunidade de conhecer o Alemão de Santo André, né, onde eu fiz minha primeira tatuagem, minha primeira experiência. Ela tem mais de 45 anos. Eu era menor de idade ainda, foi uma fênix, né? Eu era menor de idade ainda, fui conversar com a minha mãe sobre isso. Ela não acreditava muito, né, no que eu estava falando, que eu tinha vontade de fazer uma tatuagem, e fui tentando explicar. E cada momento que chegava próximo para mim fazer essa tatuagem, eu ia alertando ela e preparando tudo aquilo, né? E aí sim fiz minha tatu. Eu lembro bem quando eu cheguei em casa, assim, na verdade eu fiz um sol pequeno que eu tinha feito à mão, né? E aí foi onde eu conheci o Alemão de Santo André, Alemão Estopa, né? E depois desse solzinho ali, eu ainda não tinha nem conversado com ela realmente, porque meu desejo era realmente fazer a tatuagem inteira ali, que era a fênix. E aí fui fazer. Quando eu voltei, fui para casa, né? Eu lembro bem, ela sentou assim, quase querendo desmaiar na hora que ela foi olhar essa tatu. E era assim, aonde nós íamos, uma tatu dessa eu queria mostrar. Eu lembro que eu punha umas camisetas, né, de sem manga. E era engraçado porque quando eu entrava num ônibus, ou num coletivo, ou num trem, as pessoas saíam de perto, olhavam assim, saíam de perto, algumas com gestos de Pai Nosso. Era muito engraçado, né? Isso, assim, continuou 15, 20 anos, né? E a gente sempre em busca disso, sempre acreditando no que eu queria fazer. Então eu não me importava muito com essas coisas, porque o mais importante era aonde a gente queria chegar, né? Eu comecei a tatuar assim, sem muitas pretensões, mas a vontade realmente de gravar na pele e aprender aquele trabalho novo. No início eu lembro bem, era isso aí. E aí deu o que deu, né? Vivemos até hoje disso, trabalho muito, eu só faço isso. Então aí. É isso mesmo. Nessa época também, o preconceito ele era muito grande, como o Polaco falou. Pessoas se assustavam com algum outro tatuado. A gente muitas vezes não era bem-vindo em vários lugares. E só com o tempo, e eu não sei o que isso motivava nós, né? Assim, porque tinha tudo contra e a gente vai. Não... Ser diferente. Ser diferente. O ser diferente. É um trabalho que as pessoas olhavam de uma outra maneira, mas nós olhávamos também de uma outra maneira. Perfeito. É isso mesmo. Pessoas que falavam que, para mim, que isso era da marginalidade, eu falava assim, mas não, eu vejo pelo lado artístico. E tem um lado artístico. E hoje a gente está vendo aqui, ó, como isso ficou, assim, de infinitas formas, né? Hoje não tem... A pessoa que sabe técnicas de desenho e sabe tatuar, ele não tem limite. Aqui eu vou abrir palavra para a Vânia, porque como eu falei de preconceito, ela em 90, que eu conheci ela em 90, ela vai falar desde quando ela começou, ela e a Cláudia, né? As duas tatuadoras. Hoje é muito comum ver mulher ingressando na tatuagem, mas naquela época era fantástico. Eu tenho a honra de ter ela aqui como amiga. Nós temos uma amizade até hoje. Esse grupo que está aqui é uma construção de amizade. Isso eu tenho muita honra de falar. O Fernando está aqui nessa construção também, a Dédia ali também, a equipe toda, né? Vamos abrir para a Vânia um pouquinho. Obrigada, Canela. Boa noite, Mogi. Faz muitos anos que eu estive por aqui e eu gosto muito de interagir aqui com o pessoal. Quem tem tatuagem aqui? Ó, estamos em minoria, parecem. Vocês estão precisando fazer tatuagem aí, o pessoal, viu? Para entender a conversa aqui. Você tem também, né, cara? Porque eu pensei, a hora que eu sentei aqui, eu falei, todo mundo que está sentado aí está interessado no assunto, porque tem tatuagem, mas está vendo, tem gente que não tem e é interessado. Que interessante isso. Hoje, a linguagem da tatuagem, que ele falou, fala aí, conta aí, mas eles já estão contando história aqui de 40 anos, eu tenho essa média também. Meu primeiro documento é de 1985, mas eu comecei um pouquinho antes, 83 por aí.
E eu tinha só 5 anos de idade, fui muito rebelde. Mas, não, é brincadeira. Mas eu tenho mesmo, todo esse tempo de tatu, e para as mulheres foi diferente mesmo, Canela. Diferente dos meninos, porque... E eu comecei tatuagem justamente por isso. Alguém falou, mulher não faz tatuagem. Eu falei, oi? Vamos mostrar que as mulheres fazem tudo. Igual, até melhor, né, meninas? E... Tamo juntas. E apanhei do meu pai, lógico, né? Primeira tatu, apanhei. Paizinho que tá lá no céu. E a tatuagem a gente conversou muito hoje também, né, Carla, disso. A Carla falando, qual foi seu interesse e tal. Eu comecei, a minha família, as mulheres, só aprendiam os serviços domésticos e artesanato, né? Então eu comecei por aí, bordados, era agulha já no pano, só mudei de material, gente, fui para pele, entendeu? E tinta. Então eu aprendi a bordar muito cedo, era isso que podia fazer, mas eu não gostava de ficar lá com as tias bordando, eu gostava de andar de skate com os meninos lá fora, né? Porque também mulher não andava de skate, então eu acho que eu fui um pouco rebelde, né? E acho que até me dei bem, por conta de ser rebelde, não entrei na maioria. E hoje, além da tatuagem, eu faço muitas outras coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa muito multipotencial mesmo, né? Porque você fica muito tempo também fazendo a mesma coisa, você fala, pô, se eu sei fazer isso, vou fazer outras coisas. Então eu faço piercing, eu faço micropigmentação. E há pouco tempo atrás, aí no meio da pandemia, eu terminei uma pós-graduação em arte e educação. E eu gostei da sua... Perdão, como é seu nome? Como é o nome dele? Manuel. Da sua cutucada que você deixou aqui pra gente, que é se a arte... Se a arte pública, né? Aí da hora que você falou, eu tô aqui pensando. Eu acho que sim, é uma arte pública, né? Porque ela é exposta o tempo todo, né? Todo mundo tem o direito de ter uma tatuagem e, ao mesmo tempo, o próprio corpo é exposição, né? Interessante a sua. Fiquei aqui como educadora, eu estou me questionando aqui. Mesmo sendo censurada, como na nossa época, que a gente escondia a arte, porque valores preconceituosos de sociedade e tal, porque a história da tatuagem no Brasil, eu dou uma palestrinha disso, né? Sobre a história da tatuagem no Brasil, quando chega em 1960, e nós temos registros de 1985, então, foram 20 anos, 20 e poucos anos que a máquina elétrica tinha chegado no Brasil. Então vocês que estão aqui hoje, gente, estou até arrepiando aqui, ó, vocês têm a oportunidade de conhecer a história da tatuagem, e eu não sei quanto tempo a gente vai estar aqui para contar essa história, entende? Então é um enorme prazer hoje a gente poder falar da tatuagem, ser a história da tatuagem, porque a nova geração, você deve tatuar mais tempo também, você não é tão nova geração. Quantos anos, Pedro? Já é outra geração. A nova geração que a gente diz é quem tatua de 5 anos para cá, seria a nova geração. Não tem nem a nossa linguagem para falar da arte da tatuagem. Eu sou até brava, né, Carla? Vamos fazer um rabisco. Eu não faço rabisco. Eu faço tatuagem, eu faço arte. Rabisco faz seu filho, meu sobrinho, que pega as crianças aí que eu tô vendo, né? Que vai lá na parede e faz um rabisco. Que é uma arte impulsiva, né? Inconsciente, espontânea. Eu vejo assim, a tatuagem não é um rabisco. A tatuagem, ela é um projeto de arte corporal que vai acompanhar você a vida toda. Então, eu acho que a tatuagem de alguns anos para cá, com a nova geração, ficou um pouco pejorativo até, porque a gente entrou num processo primeiro de discriminação, depois ela foi ficando normal, né? Aí popularizou
E depois, e agora eu acho que começou a cair quando a gente tem materiais muito à vontade, que você entra na internet hoje, tá aqui o Polaco, Carla, que são produtores, né, dos melhores brasileiros, porque passa também hoje por todo um processo de Anvisa. A tatuagem não é só arte, ela é ciência, ela é tecnologia, uma série de coisas. Então esse é o meu conceito da tatuagem hoje, que além de arte, atitude e tal, porque o pessoal vê muito só isso, mas tem toda essa estrutura e essa história para chegar aonde chegou, né? Que hoje você escolhe aqui, o cliente já chega no estúdio, aliás, nem chega no estúdio, já manda pra gente por aqui. Então muita tecnologia ajudou muito a gente, as máquinas, os equipamentos, né, Canela? Eu vou usar um jargão bem popular, só faz cagada quem quer, né, amigo? Só tem quem quer. É isso mesmo. Por aí, né? Porque é importante o público escolher bem o tatuador, porque tem diversos tatuadores. E independe do tatuador ser novo, mas se ele for dedicado, hoje em pouco tempo, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tatuador está excelente. Na minha época levava de 5 a 10 anos para você ter uma especialidade, devido a essa falta de informação que não chega tão rápido hoje. Era tudo assim, você que tem que desenvolver, você que tem que ir atrás. Desenhos, não tinha fonte de desenhos, você tinha que ficar aprendendo a desenhar, não tinha decalques, era tudo na mão. Então foi um processo, eu agradeço ter passado por esse processo aí. Aí, um pouco mais com esse tempo moderno, vem a tecnologia, vem essa informação. Nós não podemos ficar para trás. Um outro passo também que eu vi, assim, não dificuldade, mas vou enfrentar mais essa barreira, essa era tecnológica, digital, não, nem vou falar em metaverso. A era digital. Eu tive que estudar bastante, hoje eu faço bastante desenho digital também, então eu comecei a agregar esses valores também à tatuagem. Isso são recursos, máquinas, né? Aqui o Polaco, ele é fabricante de máquinas. Nós temos máquinas de bobina, temos rotativas, temos uma que é uma chamada PEN. Então está bem evoluído. Tintas ótimas, agulhas como se fossem tipos de pincel. Então hoje você tem muito recurso para fazer um bom trabalho. E a tatuagem também saiu para o lado da maquiagem definitiva. A Carla pode falar a esse respeito. Daqui a pouco a gente vai abrir palavra aqui para o Fernando também, que vai chegar, né, nas convenções, vai chegar aqui em Mogi. E é isso. Vamos falar um pouco, Carla, da maquiagem, desse mercado feminino. Você chegou também por volta de qual ano? Eu conheci ela em 98. Ela chegou nesse mercado sem conhecer muita coisa, porém a dedicação dela, eu conheço esse casal aqui. Essa semana eu falei para o Polaco, eu conheço um cara que não tem barreiras para ele, não tem limite. É esse rapaz aqui, ó. Então eu tenho ele como exemplo. A Carla também juntou-se a ele e forma aí um lindo casal. Vamos falar um pouquinho, Carla. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade, Mogi, pessoas. A tatuagem une, né, pessoas. A minha vida começou nesse universo colorido, adquirindo família em torno de 98, quando eu casei com um polaco. E eu vivi uma imersão nesse universo diferente, onde o preconceito ainda era muito visível, né? Nós tínhamos muitas limitações, opressões. Eu sou de família parcialmente militar, então só para contrariar, né, gente, eu tinha que ser diferente e assumir, porque no final todos nós somos diferentes. E a tatuagem envolve sentimento, ela trabalha a arte em movimento para a vida e em vida. E ela tem um trabalho incrível que te faz uma inclusão em grupos, na época em tribos, né? Hoje não se fala muito mais isso, mas às vezes as pessoas querem ser inseridas a um determinado grupo culturalmente. Mas a questão do estilo, a tatuagem evolui como arte, e nós humanos
evoluímos também como seres humanos. Então, em torno disso, ela trouxe benefícios, além da arte em movimento, um processo de autoestima, de reconstrução de pessoas que tiveram tipos de acidente, convivia com cicatrizes, com uma dor que só ela sabe qual é, né? Então, a tatuagem tem esse recurso também através da estética, da aplicação da estética corporal, né? E também de forma de expressão, porque ela fala muito sobre nós. Então você aproveita aquela cicatriz com a superação, com a resiliência, com o processo de aceitação, e com isso você cobre, transformando em um desenho. Ela também está proposta com a parte de linha paramédica, que seria a reconstrução de areolas de pessoas que tiveram mastectomia ou tiveram algum outro tipo de cirurgia estética mesmo que seja, né? Mas a dor daquela pessoa também pode ser recuperada através da tatuagem. Então a gente mexe com sentimento, com emoção, com exteriorização de amor, que nem eu tenho os meus filhos, só um, né, tatuado, porque eu tenho um monte, então eu tenho o rosto de um e os nomes dos outros, que é uma forma de demonstrar o amor que eu tenho por eles, pelos meus pais, e a superação de cada momento, porque é uma experiência de vida. E como eu disse, nós evoluímos, né? E as necessidades também. Então você pode trabalhar tanto a parte da micropigmentação facial, harmonizando a sobrancelha, conectando a pessoa em relação à própria imagem dela, não modificando, porque bonito é ser você, do jeito que você é, em busca da sua melhor versão. Muito bem. Vamos falar agora um pouco com o Fernando aqui também, que eu venho acompanhando os trabalhos dele, né, Fernando? A gente se conhece há poucos anos, na real, mas assim, estamos consolidando uma amizade bem construtiva, e eu venho acompanhando os desenhos que ele faz, a progressão dos desenhos, assim, o profissionalismo que ele leva, Fernando, isso eu vejo, a evolução da tatuagem dele, como ele está estudando. Por quê? Não é só a questão de fazer uma quantidade enorme de tatuagem que então você é famoso. Acho que a gente nem faz por ser famoso, a gente faz porque a gente gosta. E se ficar ser famoso, é os outros que estão falando, mas é os méritos que você vem colhendo, né? E hoje eu venho acompanhando dentro de tatuagens tradicionais, que depois a gente pode falar um pouco o que é tradicional, do oriental, e o Fernando vem se especializando nessa área aí e já está de parabéns aqui, desde já. Obrigado, Caramba. Eu comecei a tatuar em 2006, quando eu tinha 16 anos, e esses caras que pavimentaram a estrada pra gente estar aqui hoje, Maurício Teodoro, Polaco, Canela, tem muitos nomes aí, né, dos caras das antigas, que a gente deve muito respeito a esses caras, e meio que se perde hoje em dia. Eu acho que pela velocidade da internet, eu acho que se perde um pouco da história da tatu. E o Polaco com o museu, eu acho que resgata totalmente isso. Eu estava conversando com o Christian hoje sobre o museu, a importância que tem seu museu, e a gente quer trazer para Mogi na nossa convenção. E voltando aqui ao assunto que o Canel, depois é outra conversa, né, Polaco? E era muito louco quando eu comecei e poder estar aqui hoje com os caras, que a gente só via isso daqui em revista antigamente, né? A gente só olhava, quando eu tinha 16 anos que eu comecei, que eu tive bons mestres para me indicar quem eram as pessoas certas a se seguir e se espelhar na tatuagem, e o Polaco, o Canela estava com certeza, e é uma honra muito grande estar aqui com vocês aqui, e é isso. Isso é o que fortalece, né, essa família. Isso que você falou, eu também tenho para falar, por exemplo, em relação ao Polaco. Ele me deu muitas oportunidades para trabalhar lá em São Paulo, e era muito importante, por exemplo, né, eu sou de Mogi, pensa isso na época de 95, 2000, 95 para 2000, muita coisa, 98. Eles abriram uma oportunidade de eu trabalhar lá, daí eu comecei a trabalhar em São Paulo. Isso já servia também como as pessoas em Mogi falavam, olha, ele também trabalha numa loja em São Paulo. Isso foi um reconhecimento muito legal na profissão.
e lá também eu tive a oportunidade de ter novas técnicas, um campo enorme de tatuagem diferente desse de Mogi, pelo menos, né, em questão de público, tatuagens maiores, tatuagens fechamento assim de costas, eu vi várias lá o Polaco fazendo. Antes, para mim, eu via isso só em revista. Aqui em Mogi eu fiz algumas, mas assim, aí eu comecei a ver a seriedade disso, ver o quanto o desenho é importante, então comecei a me aprimorar mais em desenho também. Hoje em dia eu pinto quadros e diversifico. Hoje eu tenho em desenhos digitais, quadros e tatuagem, né? E vou tocar ainda, se Deus quiser, para mais uns 100 anos. Aí vai ter tatuado, o Canela vai estar em Mogi tatuando aqui. O que mais que a gente pode abordar aqui? A gente deu uma pincelada, né, no início da história da tatuagem, e a gente pode falar um pouco da modernidade, como que está, né? Vamos falar um pouquinho. Eu ainda estou na cutucada dele da arte popular, verdade, eu estou mesmo, porque eu fico conceituando aqui na minha cabeça. Porque é um seminário de cultura, né? Então, primeiro a gente conceituando cultura, né? O que é cultura? São os hábitos, as tradições, o meio, sim, as atitudes tal de determinados povos, né? Então, quando a gente fala da cultura brasileira, dentro da cultura brasileira, nós temos focos de outras culturas também, né? Temos a cultura brasileira, temos os índios, eu sou do interior de São Paulo, tem o pessoal da capital, né? Tem o pessoal, então, cada lugar tem a sua cultura. E dentro dessa cultura, eu acho que a cultura da tatuagem, ela é muito popular, né? Porque, quando você falou do Inácio, né? Inácio da Glória, nosso mestre eterno, eu aprendi muito com o Inácio. E eu lembro dele falando justo isso, da época em que... Por que a gente fala tatuagem marginalizada? Porque quando a tatuagem vem para o Brasil, e o look não vem para o Brasil, né, gente? Já tinha índio tatuado aqui, né? Mas a margem vem para o Brasil. Já existia tatuagem aqui, até de outros marinheiros que não foram tão famosos quanto o look. Existe pouca biografia da história da tatuagem do Brasil. Na realidade, são só 3 livros. Um é do Tony Marques, que ele lançou em 1990, que vai da chegada do look no Brasil até os anos 90, e tem lançado o ano retrasado, 2019, né, que a Silvana Gerard lançou o Brasil, uma história, não, o do Brasil Tatuado é do Tony, e dela é uma história da tatuagem no Brasil, que vem desde a época dos índios e dos escravos até a chegada do look em 1960. Então é o que a gente tem de biografia, é pouca coisa na realidade, né? E quando eu lembro do Inácio justamente dizendo isso, quando o look vem para o Brasil, aonde ele se instala? No Porto de Santos. Qual é a cultura portuária? Bêbados, marginais, eu ia falar os travestis, acho que não rolava trave ainda na época, era mais as prostitutas e tal. Então, são pessoas que vivem à margem da sociedade. E depois essas pessoas vêm para os grandes centros, como São Paulo. Quem começa a se tatuar? É o padeiro, as empregadas domésticas, né, os serviçais. Então, continua sendo com trabalhos ainda à margem da sociedade. E se a tatuagem tivesse vindo para o Brasil com a família real? Gente, a gente ia ser baronesa, duquesa, entendeu? Mas não veio. Então a gente veio dessa cultura marginalizada, né, que a tatuagem vem. Mas não quer dizer que só bandido tinha tatuagem, porque fica essa visão, né, de que só bandido, só gente ruim que tinha tatuagem. E não é isso. Eram pessoas que tinham profissões mais, na época, né, dizia-se um baixo escalão e tal, e viviam às margens da sociedade. Com o tempo, a sociedade vai aceitando melhor as pessoas que têm tatuagem, mas ainda assim o mundo
vem uma coisa assim, sabia que nos Estados Unidos, foi há pouco tempo atrás, em alguns pontos dos Estados Unidos, foi liberada a tatuagem. No Japão a mesma coisa, que foi liberado também há pouco tempo, você não podia ter uma tatuagem. Então isso eu acho que é de uma... É tirar a liberdade de escolha da pessoa, né? Como posso dizer, é muito mais do que simplesmente discriminar porque você tem uma tatuagem, você é um bandido e tal. Não, você tira o direito de escolha exato da pessoa. Porque se você tiver, você não vai poder entrar em determinados lugares e tal. Então, é muito peso em cima de uma escolha muito pessoal. Se você quer ter, se você quer ter... Entende? Eu acho que você pode ter, pode fazer o que você quiser com o seu corpo. E na realidade, com relação à tatuagem, a gente não teve. Por quê? Lá atrás entra a igreja, né? Quando quem realmente proíbe a tatuagem Agora eu vou ter que botar para pensar aqui. Quem proíbe a tatuagem lá atrás, na época do rei Henrique V, que é o primeiro papa também que veio a ser papa, então a igreja proíbe. Por quê? Porque antes disso, quem se tatuava, a tatuagem era vista como um agradecimento a alguma graça alcançada. Geralmente um problema de saúde, que tinha alguma coisa assim. Se a pessoa conseguia, ela fazia uma tatuagem porque ela se sentia mais próxima a Jesus, porque na Bíblia diz também, gente, vocês desculpem, eu não sou religiosa nem nada, estou colocando meus estudos, tá? Que Jesus também teria tatuagem. Então, quem tinha na época a tatuagem eram as sacerdotisas, era o pessoal da própria igreja que tinha. Então, a população fazia como graça concebida para ficar próximo a Deus, próximo a essa coisa toda da religião. E aí a igreja vem, o Papa vem e fala, não, parou com essa brincadeira que não é isso. Então, vem de uma cultura muito anterior ao que a gente podia imaginar. E aí, hoje, no caso, eu acho que se divide em muitas. Um outro exemplo que eu queria falar. A galera que tatua o rosto hoje, né? Hoje a tatuagem subiu para o rosto. A gente escondia em qualquer parte do corpo e hoje a juventude faz no rosto. O que vocês acham disso? Vamos passar aqui por... Ele, que você faz muita? Você faz muita tatuagem no rosto? Então, é difícil chegar uma pessoa sem nada nos braços, ou costas, frente, e querer fazer o rosto. Acontece. Aí tá da gente conversar e explicar que... Mas também depende da liberdade da pessoa, o que a gente vai poder falar. Que não é... Mas eu, pelo menos, vejo de outra maneira. Depois de fazer braços e costas, não tem mais lugar, aí quer fazer, beleza. Mas a pessoa não tem nada nos braços, mas já tem no rosto. Então, no rosto, né? Eu acho que é mais para impactar, se aparecer, do que ter uma arte... Porque a pessoa muitas vezes nem entende sobre tatuagem e chega lá e quer fazer alguma coisa que ela viu na TV, que hoje em dia é muito isso, né? Ela viu na TV, ela viu na Globo, ela quer fazer replicar, mas eu não acho assim, falar de certo ou errado é complicadíssimo. De certo ou errado, mas você orienta então com certeza, a pessoa, o seu cliente. Então, nós somos essa geração que orienta o cliente, que bate um papo, porque nós já passamos tantas coisas e a gente sabe qual é a relação da sociedade com relação a isso tudo. Com relação às atitudes da pessoa que tem uma tatuagem no rosto e tal. Mas, se você vai num tatuador com 20 anos de idade, ele vai fazer. Porque ele não tem o conceito de tatuagem que a gente tem, é muito diferente do conceito da juventude. Por mais moderno que a gente seja, né, Canela? Sim, com certeza. E eu vejo que esse preconceito, né, de antigamente, ele era muito grande. E quem driblava esses preconceitos, vamos falar, nós falamos aqui, são os portuários, né, que divulgavam bastante, porque com certeza eles já eram pessoas livres para a vida deles, né? Eles
se autossustentavam, não tinham o que fazer, de certa maneira já estava lá no porto. Então, e depois com o tempo foi passando para uma classe média, depois uma classe melhor, vamos falar de melhor ou pior é ruim de falar, mas uma classe de estudante, e chega também a uma classe bem alta, vamos dizer assim. Mas quem que se tatua do mais baixo ao mais alto? É um ser humano, então são iguais. Então o preconceito, ele vai de acordo com o grau de consciência daquelas pessoas, da região, do país, né, da cidade. É diferente tatuagens que é feitas assim em grandes capitais, no interior. Tem bastante diferença nisso daí. O Fernando trabalhou em outro país, né, Fernando, nos Estados Unidos, o Polaco também. Eu tatuei em alguns lugares aqui, mas na América do Sul. E eu vejo isso que eu falei, o objeto ali que se tatua, ele é igual. Então, o preconceito... Hoje, por exemplo, eu vejo que tem um preconceito também, mas ele está mais velado. Por quê? Tem tanta gente com tatuagem que vai fazer o quê? Tem que falar que gosta. Porque a tatuagem está no seu filho, está no seu pai. Hoje tem pai levando o filho, que é o contrário. Antigamente o pai levava o filho, né? E hoje em dia inverteu. No meu estúdio vai bastante filhos levando o pai e a mãe para fazer tatuagem. Uma coisa muito legal que eu vejo também, que vem através do respeito, são pais que falam assim para os filhos dele, ó, eu deixo você fazer, mas vai lá no Canela, escuta o que ele tem que falar. Hoje mesmo eu tive uma ligação de um pai perguntando o que eu acho. Falei, eu vou dar a minha opinião, mas quem tem que achar é você, né? Está falando do seu filho. Então, foi bem dentro desse assunto aqui, que a gente acaba orientando, às vezes direciona melhor o pensamento, né, vamos falar desse jovem. Vou contar um caso aqui de foi um pai com um filho, e o filho queria tatuar aqui no antebraço, ele não tinha tatuagem, e ele estava cursando já o 3º ano de medicina. Eu falei para ele, pensa bem, você está fazendo medicina, logo de cara vai fazer uma tatuagem aqui, explora mais a sua profissão. Ele não tinha pensado nisso, transferiu a tatuagem dele para a perna dele. Anos depois, ele veio me agradecer de não ter feito no antebraço. E por quê? Mais para frente ele pode, depois que ele se garantir melhor na profissão dele e tudo. Aí já é um outro patamar, onde ele toma conta da vida dele. Então isso faz parte das nossas, né, nosso respeito à arte também. O que a Vânia falou, que às vezes um tatuador que é muito novo, ele é empolgado, então ele não pensa nisso. Ele quer fazer, ele acha legal, vou usar o termo, é bem louco. Um dia um cara não tinha nenhuma tatuagem, igual o Fernando falou, e ele queria fazer uma tatuagem no pescoço. Eu perguntei, mas por que você quer fazer já direto no pescoço? Ele me respondeu, porque é bem louco. Eu falei, o que é bem louco para você? Não sei. Então, você não sabe, não é hora de fazer essa tatuagem, né? E não fiz. Eu posso dizer não também. Não é só pelo dinheiro. Eu quero ter um prazer, quero fazer uma tatuagem legal, que tenha conceito, que passa até uma energia positiva para essa pessoa. Então eu acho que isso, quem está aqui nessa mesa aqui tem esse conceito consigo. Canela, mas tem uma lei estadual sobre a idade mínima para fazer a tatuagem, não é isso? Tem, sim, desde foi 98, 97, isso. 18 anos. Campos Machado, a body art e a tatuagem são proibidos a menores de 18 anos. Isso na teoria, né? Mas assim, realmente tudo isso tem, as pessoas vão atrás da tatuagem porque viram na televisão, ou porque viram um artista, o rosto, por exemplo, são algumas atitudes assim que a pessoa que quer fazer, ela está altamente drenada para aquilo, focada e não pensa, faz com que ela não pensa nos prós, até no futuro, né? Cabe, é lógico, as pessoas que fazem, primeiramente, com lei ou não se tatuavam menor. Sempre pedimos uma autorização dos pais, né, os responsáveis. Depois que veio a lei, realmente, e aí sim que foi proibido, né? Mas a gente sempre orientava, assim, tinha assim como você atende o público, é fácil de você, para mim era muito fácil, né? Eu estava no centro de São Paulo ali, fui um dos primeiros tatuadores ali, no estudo realmente, e passava-se muita gente ali, né? Era muito procurada a tatuagem, porque era restrita, né? A tatuagem, a cultura dela era mais
restrita, né? Não era para qualquer um, não assim qualquer um, era uma pessoa que realmente era livre, ela se via mais livre, tinha a vontade realmente de fazer, e os meus clientes realmente no início ali, eu tinha que buscar, eram os carecas do subúrbio, punk, metaleiro, porque eu estava bem na região central, né? Então assim, foram as tribos que tinha mais procura, né? E é uma história, dá para contar livros, né? Porque eu estava diariamente com tribos que não se podiam estar junto, e eu conseguia ali dentro manter, eu envolvido com eles, que cada hora chegava uma tribo e um queria ser maior porque eles tinham atrito entre eles, eu tinha que sempre intermediar. Então era isso, mas cabe muito do profissional sim dar essas orientações, porque a tatuagem é fixa. Hoje tem laser, hoje tem processos que amenizam mais, mas a pessoa tem que pensar assim, porque esse preconceito que falam que não tem sim, existe, é camuflado ainda e prejudica demais uma tatuagem no futuro de uma pessoa. Ela interfere diretamente porque as mãos, o rosto, como você fala, como você se apresenta. Então tem pessoas hoje com certeza ainda com preconceito. Então assim, cabe muito das pessoas ver isso, né? O cliente ele não tem essa visão porque a vontade dele não tem essa experiência. O profissional já tem, ele lida com isso, né? Ele tem que aprender essas coisas, ele dá para o público também, né? E cabe orientar. Esse é o sentido da tatu, né? Menor de idade também, não se faz tatu menor. Ele não tem ainda aquela certeza do discernimento do que no futuro aquele desenho, eu tive base com 17 anos, né? Eu tinha sempre uma visão da tatu, quando comecei a trabalhar isso na minha cabeça, era de subdividir o bem e o mal, né? Por exemplo, o braço meu era guerra, o yin e o yang. Então eu comecei a trabalhar isso no meu corpo, né? E só que hoje, se eu pudesse realmente, não que eu sou arrependido do que tenho, porque assim, eu fui bem precário, né, minhas primeiras tatuagens, né? Para ser sincero, eu usava até tinta de parede, souvenir, né? Porque não tinha isso, e era uma experiência, eu era a experiência, depois que eu fui ver isso, né? Pô, uma tinta demorar 6 meses para cicatrizar, então hoje tem tudo esse acesso a isso, mas na época não, né? Então, é isso, né? Posso fazer uma outra provocação? Pode fazer várias. Pegando o gancho do Manuel, da questão da menor de idade, da tatuagem, toda essa discussão dos nossos corpos, não é uma hipocrisia engraçada, assim, de dois lados. As pessoas falarem tanto de tatuagem, fazer micropigmentação e não ver que é uma tatuagem. E ser quase uma exigência que um bebê que nasceu mulher tenha a orelha furada. Jogando é uma provocação. Na verdade é uma cultura, né? Sim. Uma cultura. Todos esses trabalhos, a body art, a tatuagem, elas veio de tribos, tiraram das tribos, que isso era comum nas tribos. E a civilização trouxe isso para moldado nos seus padrões, né? E isso foi uma cultura. Não necessariamente a body art, ela tem retorno, né? Se você furar uma orelha e tirar esse brinco, ela vai voltar a ser legal, né? A tatuagem não. A tatuagem, se você decidir fazer, você tem que ter a decisão convicta, porque ela vai com você para a vida, né? Então são coisas diferentes, mas é imposição, sim, de uma sociedade, né? Eu também acho um pouco disso, essa imposição, mas eu vejo assim a liberdade, né, de cada um. Um exemplo é assim, as pessoas que têm tatuagem, que não têm tatuagem, eu via isso na minha vida inteira, o respeito que elas tinham por nós, assim, a diferença, e nós tatuados, eu respeito muito quem não aceita ser tatuado, porque eu acho que é uma opinião de cada um. Eu nunca fiz isso, tanto é que eu ia na praia lá, era 10 pessoas, eu era tatuado. Hoje eu vou na praia, uma não tem tatuagem.
E antes eu era chamado de marginal, desocupado, vagabundo. Hoje eu virei artista. Eu virei artista depois dessa metade do meu trabalho. Eu sou chamado de artista. Eu acho muito engraçado isso. Isso não é só no exemplo que você fala, não é só o exemplo de um brinco, de uma tatuagem. É tudo, desde quando nós nascemos numa caixinha. Nós nascemos condicionados a tudo isso, né? Vai da gente começar a descobrir tudo isso e sair dessa caixinha, né? E a tatuagem para mim foi isso, esse encontro. Se bem que é isso. E pegando o gancho no que você perguntou, eu tenho uma filha. Geralmente, o que todo mundo quer? Já furar uma filha, vamos colocar um brinco. Eu pedi para que não se colocasse o brinco. Foi por que não? Você está maluco? Foi, por que eu estou maluco? Deixa ela crescer, se ela quiser ela fura. Vou falar para você que foram anos de aborrecimento que eu tive por causa disso. Até minha filha falar que queria colocar um furo. Foi eu mesmo que fiz o furo para ela, tudo. Ela devia ter uns 9 anos. Mas, assim, sabe, foram 9 anos escutando a família. Por que você não quer? Que negócio que é esse? Então, por que tem que ter furo? Por que não tem que ter? Por que usar uma tatuagem? Por que não usar? Isso é pessoal e intransferível. Eu acredito que você pode influenciar uma pessoa a fazer uma tatuagem, mas você só faz se você quiser. Você pode ter certeza. Eu queria colocar para você, com relação à lei, a lei funciona assim. No Brasil, né? Alguns estados, sim, a partir dos 18, e em alguns estados a partir dos 16, com autorização dos pais. Por quê? É um procedimento invasivo, né? A vigilância sanitária entende 2 tipos de procedimento, não invasivo e invasivo. O nosso é invasivo. E entende-se que um procedimento invasivo, ele pode, e no caso da tatuagem, pode causar uma deformação estética na pessoa. E entende-se que uma pessoa menor de idade não tenha consciência. E vou te falar, no começo a gente cobrava, né, com a lei. Pô, que a lei, estão se enfiando, mas hoje eu agradeço. Eu realmente agradeço não ter menor de idade dentro do estúdio, meninada impulsiva, que realmente não sabe o que está fazendo. E hoje mesmo, uma mãe, você viu, acho que eu não te mostrei, a mãe pedindo, porque ela fez tatuagem comigo há 20 anos atrás, tem uma filha de 13 anos pedindo para fazer um piercing no hélix da menina. E eu explico que existe a lei e que a menina não tem consciência de fazer, e que ela não pode autorizar. Quem pode autorizar é o juiz. Então, como que eu saio dessa com os pais que vêm com os menores? Não, vai lá, bate um papo com o juiz. Se o juiz liberar, você me traz o documento que o juiz liberou, que eu faço. Você acha mesmo que a mãe e o pai vai ter esse trabalho de ir lá atrás do juiz para mim? Não vai, então já convence ali. Mas isso me mostra o quanto os pais são dominados pelos filhos hoje. Isso me mostra muito isso, sabe? Porque com 12, 13 anos de idade, eu quero, e mãe e pai acabam querendo passar por cima da lei. E mais um detalhe da lei é assim, não é que ele não pode fazer, o menor, ou que o pai não pode liberar ele fazer. Nós estamos proibidos de fazer procedimentos em menores de idade. Um exemplo. Se o menor pega o veículo, que ele também não pode dirigir porque ele não tem carta, e ele bate, acontece algum acidente, os responsáveis são os pais, que vão responder o processo. No nosso caso, não. Se o menor de idade faz a tatuagem, ele vai processar, o Estado processa o tatuador, entende? Os pais podem até deixar e tal, mas quem está proibido de fazer o procedimento somos nós. Então é assim que funciona a lei. E no caso da menina e do menino no brinco, é que menina gosta de rosa e menino gosta de azul. Só para dar mais uma cutucada, sabe? Não, eu acho que é o que o Polaco falou, um pouco é cultural mesmo, né? Que já vem das culturas, né? Que a gente tem de tempos. Mas hoje eu percebo que muitos pais não furam as meninas, que deixam elas escolherem. Eu faço perfurações em meninas de 4 anos de idade, de 6 anos de idade,
Porque no nóbulo pode, tá? Aqui nessa partezinha de baixo do nóbulo da orelha, pode fazer. É só daqui para cima que não pode. Acho que deu para entender. E por hora, assim, a gente está falando de toda a base, né, da tatuagem até hoje, que veio desde, pelo menos da minha época, de 84, o polaco 83. Então nós colocamos aqui uma base assim, dessa ideia. E levando em conta que a tecnologia chegou, as feiras chegaram, potencializaram todo o mercado, né? Vamos falar agora de feiras. O mercado ele ficou internacional, mundial na história, e o Brasil não perde para ninguém. O Brasil tem artistas assim de primeira linha, não tem comparação, assim, ó, são níveis perfeitos. E Polaco também ele organizou várias feiras em São Paulo, se você quiser falar alguma. O Fernando vai falar da feira aqui de Mogi, que eu acho fantástico. E, por exemplo, me perguntaram por que não foi eu que fiz. Eu falei, porque eu não tive essa atitude. Eu sempre gostei, eu gosto da arte, né? Mas quando ele fez, ele me convidou, eu estava de primeira, fui lá podendo ajudar em tudo que ele podia. Polaco me convidou das primeiras feiras dele também. Fomos lá, organizamos os concursos, né, de tatuagem, que é muito legal isso daí. Promoveu vários artistas hoje que constituem família, constituem um bom estúdio, trabalham, têm uma boa renda. Isso é muito legal e faz parte tudo de um processo sério, né, nisso daí. Então, um tatuador mesmo que está numa caminhada, que está levando a sério isso daí, proporciona um mercado muito grande, que a gente pode começar a falar disso daí, das feiras. Quem quiser falar. Eu prefiro que o Polaco comece, porque ele é o mais antigo. Mais antigo. Mais antigo foi vintage, não foi só as feiras veio mesmo, eu lembro que 90, né, falando da primeira oficial internacional, foi fantástico, né? A gente tem muito contato, principalmente na época, né? Nós vivíamos dedicado ao trabalho, né? Quando tínhamos esses eventos, e ainda mais o primeiro ali, onde víamos, veio vários gringos, né? Para São Paulo, prestigiar esse evento. Foi assim incrível, e muda assim, para nós, principalmente o cenário, a evolução, a procura de trabalhos. Então, a partir daí foi a própria atitude do Marcos mesmo, que elaborou, que fez esse trabalho. Ele conseguiu, quando ele veio para o Brasil também, ele aprendeu foi com o look, né? Ele se interessou pela tatuagem, pela body art, sim, ele teve conectividade com o look, inclusive materiais, trazia materiais com o look, e aí que evoluiu. Só que ele teve uma sacada bem legal, ele elitizou a tatuagem, ele levou para a elite a tatuagem. Isso valorizou muito na época para nós, né? As pessoas começaram a olhar com um outro olhar, né, a tatuagem, valorizar os artistas, né? Então, assim, o trabalho que teve de lá para cá para fazer as pessoas entenderem a cultura mesmo, foi um pouquinho de cada um, né? E aí veio os eventos, né? O nosso interesse mesmo de estar fazendo um evento era, primeiramente, quando surgiu a ideia do museu. O Marcos mesmo é um idealizador de museu, ele teve uma iniciativa do museu, ele trazia algumas peças de fora, representativa internacional. O meu intuito foi realmente do museu e fazer um evento para difundir a arte. Foi a partir do momento que um gringo veio e assim, declarou que nós não tínhamos cultura, nós não tínhamos começo, nunca ia ter meio, muito menos fim. Fiquei com esse indivíduo o dia inteiro, tentando ser social, e ainda recebi essas mensagens que sinceramente me deixou bem indignado. No final do dia eu já bem com o saco de desculpa até a expressão, e tive que aguentar um cara desse, gringo ainda, falando mal da gente, falando mal do meu país, só eu levando o cara para cima e para baixo. E isso foi um dos incentivos realmente de fazer esse museu,
que eu queria mostrar para ele que ele estava enganado e falando, continuando o assunto do Canela, sobre o Brasil, sobre os artistas. Nós temos artistas assim renomados, temos condições impecáveis assim de fazer trabalhos. Tanto é que muitos brasileiros estão fora do país trabalhando com tatuagem, desenvolvendo essa arte. O que falta muito é nós acreditarmos assim em nós mesmos, no potencial que tem o Brasil. Eu, com um belo pé na bunda aí, em 2000, lá foi onde eu iniciei esse trabalho, onde veio a legislação nova, né, da Anvisa, que eu também, particularmente, hoje eu vejo muito legal. Nosso cenário, se não tivesse isso, nosso cenário estava prejudicado totalmente como a body art, que veio brinco, que eu não sou contra ninguém. Eu acho que a vida todos têm que trabalhar, ter o direito de ir e vir e escolher o que vai fazer e como fazer. Mas existem leis e entrou a body art na 25 de março, depois que o chinês saiu para o mundo para copiar tudo, e que também tem o direito disso, porque é um privilégio, se ele pode, porque não? Hoje é uma das maiores potências, não tenho nada contra. Se não fosse eles, eu acho que o mundo não estaria tanto dependente disso tudo. Mas enfim, regrediu a imagem do piercing, o piercing decaiu, a tatuagem, o meu medo seria isso, porque eu vivia disso, né? Eu vivo disso, eu não sou tatuador e caminhoneiro, eu não sou tatuador e pasteleiro, ou coisa parecida, tanto que hoje eu não estou 100% tatuando, mas eu vivo de tatuagem, eu produzo produtos, eu faço diretamente equipamentos e sobrevivo disso da família nesses 40 anos aí. E é isso. Então ela veio, a lei veio realmente para segurar um pouco esses empresários que acham que a coisa é de qualquer jeito, e essa cultura prejudicando uma cultura. E eu, com um belo pé na bunda ali, resolvi fazer uma indústria brasileira, porque eu trazia equipamentos de fora, essas tintas, porque nós não tínhamos, simplesmente era isso. Eu tinha que viajar. Minha primeira viagem foi em 87, foi para a Inglaterra. Não falo inglês até hoje, já viajei mais de 20 viagens, mais de 20 fora do país, não assim gloriando, mas coisas. Vivi na Argentina, tive estúdio na Argentina, vivi 14 anos em Nova York, fiz um evento, eu ia fazer um anuário em Nova York, e isso eu aprendi muito, né? Só que assim, a gente sempre tirando o chapéu para o quintal do vizinho, e o que falta um pouco não, bastante, é os brasileiros se autoafirmarem e ser autocapazes disso. Já são. Só falta ter a consciência, entende? De usar e prestigiar o que é nosso, e se unir, sim, sem dúvida nenhuma. Acho que é mais esse momento, porque hoje temos condição, não somos dependentes, temos condições para isso, e principal, um arsenal de equipamentos e tatuadores de ótima qualidade, né? Então é uma visão só, que acho que isso o tempo esclarece e as pessoas vão vendo isso, e é isso aí. Fazer uma pergunta aqui para o Fernando. Fernando, como que você vê, você que organizou essa primeira festival, feira aqui em Mogi, convenção, né? Como é que ele atende tudo esse nome, festival, feira e convenção? O que você pode falar para nós aí? O que você viu que mudou de lá para cá? Lembra que eu falei uma coisa, você lembra? O Canela falou assim: você vai trazer um monte de gente para tatu em Mogi com essa convenção aí, vai abrir um monte de estúdio aqui em Mogi. Antigamente era tranquilo Mogi antes da convenção, agora tem mais de 200 estúdios. Eu falei, tá, mas foi bom, veio o Tattoo Supply para Mogi, né? A gente colocou o nome de Mogi assim no calendário oficial de eventos, de convenções. A primeira convenção nossa foi em 2017, não ia acontecer se não fosse a Debs, a minha namorada publicitária, que é produtora cultural. Ela tá aí. Eu falo que não ia acontecer porque não ia mesmo, não tinha jeito. Ela que soube escrever todos os projetos para entrar com apoio de prefeitura, mostrar para a prefeitura que a cultura sempre nos ajudou aqui em Mogi.
O secretário anterior também foi um cara que sempre colocou a Mogi Expo em primeiro plano. E a DETS quis fazer também e falou, vamos se unir com o Canela, que o Canela também é um dos mais antigos, devemos respeito aos mais antigos, a gente sempre prezou isso. E a convenção aconteceu em 2017, 2018 e 2019, e era para acontecer em 2020, aí veio a pandemia e não deu para fazer, e agora a gente vai fazer em 2022. Se unimos a um fabricante de máquina, também a Corum Tatu, e o Christian Arai, Maurício Teodoro também estava nessa organização da 2022, agora ele está no apoio, fez o cartaz para a gente, ficou a coisa mais linda. Mas eu acho que foi uma somatória de muitas coisas, mostrando o evento, como ele mantém um respeito pela arte, e eu acho que aí a gente conseguiu trazer bastante gente perto de nós que sabiam que o nosso foco ali é a tatu, né? E aí, agora em 2022 a gente vai conseguir fazer essa, que vai ser uma edição só para convidados, como era a Good Moments. Vai ser dia 23, 24 e 25 de setembro. Vai ser uma edição igual era a Good Moments, só para convidados. E todo mundo que está aqui, com certeza, já vai estar convidado também para fazer parte. E foi muito legal colocar Mogi no calendário de convenções, que faltava, né? Porque Mogi tem uma história muito grande na tatuagem também, o Polaco sabe, com o Canela, o alemão que também era aqui de Mogi, né? O alemão que falecido alemão. Tem um alemão aqui também. Tem um alemão, o Neto, são pessoas já antigas na tatu e que precisavam, né, desse evento aqui, e é o que a gente acredita e é o que a gente faz até hoje, e a gente quer fazer mais eventos assim, focado a isso, que nem a Andressa faz a Eternal Love, que é uma exposição de arte por tatuadores, e a gente sempre tenta mexer alguma coisa na cidade focado a isso, e trazer bastante gente de fora, para que todo mundo aqui possa ter acesso, né, a essas pessoas. E isso eu acho perfeito, porque movimenta, não é isso? Não pode ficar parado, estático, as coisas têm que estarem se movimentando. Então precisa de pessoas que tenham ação. E conhecer as raízes. Isso eu aprendo muito com os anos que eu tenho aqui junto com o Polaco, que aqui ninguém segura, aqui não para na lombada não importa a crise, não importa o que você quiser, ele vai para cima, e eu sempre falo isso dele, eu também tiro isso como exemplo e estou sempre correndo atrás. Fernando aqui, né, parabenizo também, e acho que é isso. Agora o novo cenário da tatuagem é isso mesmo, são grandes artistas, ainda está só o começo. Quem gosta da arte, quem quiser se envolver com isso, tem um campo muito grande, tem vários cursos, tem recursos à vontade para você ser um bom artista, né? E vale a pena, então, se quiser investir, mas investir da forma correta. Isso aí fica a dica aí para quem estiver interessado. Quem quiser fazer uma tatuagem, procura só o Canela, eles não. Eu quero agradecer, não sei se a gente já está terminando, mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ter pessoas ouvindo a gente assim, super atentas, isso é muito bacana. E eu tenho um vídeo aqui, infelizmente acho que não dá para passar, que é uma pesquisa que rola em Harvard. Já tem um tempo esse vídeo aqui, deve ter uns 8 anos, 10 anos mais ou menos, onde a tinta de tatuagem tem microsensores. Então você faz um desenho na pele e ela pode te indicar o seu estado de saúde. Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, se ela estiver com a glicemia muito alta, a tinta vai mudar de cor. Então a pessoa não precisa mais ficar se picando para ver insulina e tal. Então eu acho que é uma tendência muito grande da tatuagem se transformando em outras possibilidades, né? A Carla é a mulher das possibilidades, gente. Ela sempre fala outras possibilidades mesmo, de hoje a estética, né? Antes uma mulher tinha um CA de mama, tal, ela não tinha como reconstruir a mama e acaba com a autoestima. Hoje ele já tem. Então acho que a tatuagem
quando ela sai um pouco do lado arte e vai para o lado ciência, eu gosto muito dessa parte. Gosto muito da tatuagem atrelada à ciência, porque eu fico imaginando aquele cara que teve preconceito a vida inteira e ele vai ter que fazer uma tatuagem para ver a glicemia dele. Queria muito ver isso, sabe? Porque é isso, vai chegar uma hora que eu acho que todos os seres humanos vão ter algum tipo de marca, feito por agulha ou por tinta e tal. Não só no gosto pessoal, aí, até mesmo para como a ciência pode estar ajudando a gente. E pessoal, quem quiser fazer tatuagem também, além do Canela, ainda tem as meninas que tatuam também, viu? Obrigada. E é isso aí. Agradecer a todos aí. Foi muito importante para nós, né? Podemos contar um pouco uma pincelada da história, né? Porque se for ver, dá para ficar aqui 2 dias, 3 dias falando da tatuagem. E é isso aí. A tatuagem é aquilo que a frase fala, né? É arte em vidas. E ela vai sobreviver. Mas espera aí, não acabou não. Vamos abusar um pouquinho mais de vocês aqui. Tem perguntas aí? Podem ficar na plateia? Eu acho que eu tenho algumas perguntas aqui. Na verdade, eu queria, vocês foram falando, eu queria contar algumas experiências. Eu fui fazer a minha primeira tatuagem com 45 anos. Eu tive vontade a vida toda, mas confesso que preconceito na minha cabeça, na minha família, preconceito no trabalho. Eu vou contar uma historinha bem rápida. Eu trabalhei muito tempo no ambiente privado, né? Em empresas multinacionais. E eu tive uma experiência em 2003 que foi uma das coisas muito traumáticas na minha vida. Assim. Eu estava ajudando a escolher, a selecionar uma pessoa num ambiente de trabalho, em particular um engenheiro ou uma engenheira, e tinham 2 pessoas que chegaram no final da seleção. E aí eu ajudei, eu com mais 2 pessoas, estivemos fazendo as entrevistas finais. E tinha uma menina que era um espetáculo de profissional, incrível, Paraná. E tinha um outro rapaz que era uma pessoa que era bom também, um bom profissional. Os 2 chegaram na final, só que a menina, tipo assim, ganhava de 10-0 dele. E ela tinha uma tatuagem no dedo. E aí, quando foi pro final, o meu chefe estava ajudando, né? E meu chefe, estava eu, meu chefe e uma moça do RH. E no final das contas, a gente estava muito claro que a menina que ia ser escolhida. E aí, no final das contas, quando foi, tipo, na segunda-feira, quem chegou lá para começar a trabalhar foi o rapaz. E aí eu achei estranho, fiquei com aquilo na minha cabeça durante muito tempo. Um tempo depois, conversando com a moça do RH, eu falei assim, o problema foi que ela tinha uma tatuagem. Então isso foi em 2003, né? Não faz muito tempo. Então, vocês foram falando aí, eu me lembrei, e é uma coisa bem forte. A outra, a empresa perdeu. A outra é que o meu filho, eu tenho um filho de 18 e um filho de 7. Eu vou contar uma história rápida dos 2. O de 18, como eu fui fazer a tatuagem com 45, minha esposa, a gente está junto há 25 anos, ela foi fazer a tatuagem dela com 40, 41. Então, isso começou a entrar na nossa... Quando a gente teve coragem, a gente acabou falando, vamos fazer e... sou apaixonado, hoje sou apaixonado por tatuagem. Tenho pouca porque muito trabalho, muita coisa a gente tem que dar aquele tempo, né? Um ritual, a tatuagem, né? E aí, o meu filho começou a falar que queria fazer tatuagem com 14. Aí, com 15 ele aumentou e aí começou a querer fazer a cabeça mesmo. Não, vamos fazer, não, tem uma lei, descobrimos que tinha lei, por isso que eu perguntei. Aí ele falou, pai, mas, igual vocês falaram aqui, não, mas tem um fulano que é o tatuador que fez o da mamãe, a tatuagem da mamãe, e ele vai fazer, é só a gente não falar nada, tal. E a gente conseguiu segurar até os 18. Quando chegou aos 18, e aí a gente fez eu tinha falado com ele, falou, quando você chegar aos 18 você vai fazer. Aí a gente combinou que a gente ia fazer uma junta, a gente fez essa frase da música do Pink Floyd, que Wish You Were Here, e ele quis fazer aonde? Bem aqui, ó. Eu falei, e aí foi aquela conversa. Cara, mas vem cá, veja bem, olha só, não sei o que lá. Só que o corpo é dele. Ele já tinha 18, né, maior de idade. E aí ele falou, é isso mesmo. Aí eu registrei tudo, que eu falei, depois na frente a gente vai ver. E o meu menor, que é 10 anos mais novo, vendo todo esse movimento, cara, já aconteceu já umas 5, 6 vezes que ele aparece com o corpo inteiro riscado. E a última vez ele apareceu com o corpo inteiro riscado de caneta piloto. Mas inteiro, o corpo inteiro, os braços, tudo isso aqui lá e até o rosto. E aí a gente falou, filho, mas como é que é isso? E que lá, fiz a minha tatuagem.
vocês têm a de vocês, eu fiz a minha. Então é interessante porque isso também acaba virando uma cultura. A gente tá nesse sentido, né? A gente está indo para que a tatuagem cada vez mais deixe de ser algo visto com preconceito e cada vez mais seja uma coisa natural do cotidiano do brasileiro. Enfim, só para enriquecer um pouquinho, para dizer que vocês me inspiraram e me provocaram, né, relembrar essas histórias, os futuros clientes. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma colocação. Deixa eu lá com o microfone. Espera aí, Anny. Boa noite. Primeiro, parabenizá-los pelo trabalho, por trazer arte para a pele das pessoas. Eu acho isso muito bonito. Eu ainda não tenho a minha arte no corpo, mas admiro muito quem tem. Queria fazer uma pergunta para as meninas. Eu não sei, assim, eu tô muito entretida com as histórias aí de vocês. Estou realmente muito atenta aqui ouvindo. E queria saber se vocês sofreram algum preconceito dos homens, porque eu imagino que na época que vocês começaram, a grande maioria dos tatuadores eram homens, né? Então eu imagino que, para além de um preconceito da sociedade, se vocês também, ou como é que foi se inserir nessa de serem tatuadoras, mas com esse olhar mais dos meninos aí, dos homens? O preconceito faz parte culturalmente do país, né? De todos os tipos. Como disse, eu vim de um processo de família militar. E a minha primeira tatuagem eu fiz no dedo, o dedo feio do meio. A minha mamãe queria decepar o meu dedo, trabalhando com o polaco no estúdio, porque nesse primeiro momento, quando eu fiz a tatuagem, eu não era casada, não fiz com ele, mas fiz no estúdio dele. E na época eu estudava no colégio público em São Paulo e tinha um amigo tatuador, assim, eu me achava, porque na época das tribos, né, eu era inserida, apesar de ser miudinha, magrinha, sem graça, né? E eles paravam na frente do colégio com aquelas motos, aquelas caras de mal, e aí eu só passava lá e eles falavam, oi! E eu me achava isso muito legal. Então, por que eu estou te trazendo isso? Porque eu ganhei dele uma tatuagem para fazer nas costas, já que era dado, né? Eu ia fazer as costas inteiras. Só que graças à minha mãe, né? Ela iria, além de me bater, ela iria procurar a polícia, sei lá, alguma situação, e iria prejudicar um coleguinha que só queria me fazer uma tatuagem. E eu ia fazer um cavalo alado, com asinhas, e assim, não tem nada a ver comigo, ainda bem que eu não fiz. E aí eu tive a oportunidade de inserir no universo da tatuagem, realmente um mundo mais machista, dominados pelos homens, onde tinha poucas mulheres na época. A primeira tatuadora, a Ana Velho. Depois podemos falar da Madame Tatu, da Medusa, da Cláudia Macá. Então elas desbravaram, né, um mercado ainda difícil, até nos dias de hoje, pois numa convenção não é sempre que você vê uma mulher na banca de jurado, como na política, como em tudo, né? A inserção da mulher está vindo pela própria mulher, mas muitas de nós mesmos também temos o preconceito em relação a outra coleguinha, né? Mas isso é cultural, então cabe a cada um de nós lutar aquilo que faz sentido e desbravar o mundo e ser mais forte, porque nós somos muito fortes, fazemos várias coisas, independente do sexo, né? Que dizem que é frágil, só que não. Isso aí, quando eu comecei a tatuar, era muito novinha, né, gente? Tinha 16 anos. E primeiro eu comecei a mão, depois que eu descobri a máquina, né? Eu não sabia que existia máquina. E eu fui ter uma noção do universo da tatuagem na primeira convenção, em 1990, porque até então a gente só conhecia os tatuadores pelo cartão. Um cliente que ia viajar em outro lugar, que via um tatuador e trazia um cartão pra gente. Então, aí na convenção, os tatuadores chegavam e falavam, oi, toma o meu cartão. Aí você olhava, nossa, é você, cara, que é dono desse cartão? Então a gente
começou a se descobrir ali. E realmente, na época, éramos em 4 mulheres, Ana Velha do Rio, a Medusa de Brasília, Macá de São Paulo e eu lá no interior. Quer dizer, ninguém sabia da minha existência, porque eu não morava numa capital, ninguém sabia da minha existência. E quando eu comecei a vir para São Paulo, frequentar o estúdio do Polaco, que era o Point, e ainda é, né? Agora o museu, nós vamos ficar tudo lindo lá no museu, certo? Eu vou estar na entrada, gente, do museu. E a gente vinha, o ponto era o estúdio do Polaco, que era onde a gente comprava material, onde a gente adquiria o conhecimento, né? E eu chegava, eu sempre, no meio dos meninos, sempre. Mas isso é desde a época de bordado, que eu não queria bordar, eu queria andar de skate. Então eu sempre queria, eu achava mais emocionante a coisa dos meninos. Das meninas era tudo meio assim, sem graça, né? E quando eu começo a tatuar e tal, a gente ouve dos clientes o seguinte, que as meninas são mais delicadas, que têm a mão mais leve e tal. Então, com os clientes a gente tinha uma boa aceitação. Um outro detalhe é que os namorados não deixavam as namoradas tatuarem com esses caras aí, não. Como que um homem vai pôr a mão na minha namorada? E então, os meninos me incentivavam a tatuar porque as meninas queriam ter tatuagem, mas os namorados e maridos não deixavam um homem colocar a mão nelas, tinha que ser uma mulher. Então, eu sempre tatuei muito mais mulheres do que homens, né, por conta disso. Agora, com relação aos meninos, eu nunca senti preconceito. Sempre fui muito bem recebida na turma, me senti até protegida, porque uma vez, inclusive, veio 2 caras num show conversar comigo, meio com conversa errada. Falei, ó, sou tatuadora, hein? Meu irmão é presidente dos Abutres. Eu falei que eu era da turma da moto, né? Eu sou motociclista também. E então eu sempre usava como meu escudo protetor eram os tatuadores mais velhos, porque eles já eram vistos tudo como do malzinho mesmo, né? Então a gente já colocava assim a situação. E então com os tatuadores nunca senti preconceito, mas hoje eu trabalho bastante online, eu dou mentoria online e eu falo para tatuadoras e micropigmentadoras, eu falo para as meninas. E o que eu já recebi delas é o seguinte, que o comportamento que a mulher acaba tendo que tem dentro do estúdio, eu concordo, ele fica meio masculinizado, entende? Porque eu, na realidade, sempre fui um menino em vista deles. Eu não sou gay, gente, eu sou casada, eu gosto de menino. Mas é porque às vezes as pessoas até pensam, né? Ela sempre esteve no meio dos meninos. Eu estou me explicando já. Não é, independente de qualquer coisa, porque eu percebo que eu não tenho a mesma feminilidade por conta do ambiente que eu sempre vivi, sabe? Eu tinha que falar como eles e no fim é o que uma das meninas falou para mim esses dias. Nós nos tornamos um deles. Então, eu acho que isso pega com relação a essa temperança, assim, sabe? A mulher, hoje é diferente, né? Mas, pra gente estar no meio deles, a gente tinha que ser um deles, a gente tinha que ficar mais... Então, eu percebo que minhas brincadeiras não são muito de meninas, eu não sou muito fofinha, que nem a Carla, assim, ela é mais fofinha, sabe? Eu converso mais de boa com os meninos, assim. Tem um lado bom e tem um lado que não é muito bom, mas discriminação eu acho que não rola, não. Rola? Não, eu vejo capacidade, né? Esse trabalho assim, como outros, assim, principalmente a arte, é dedicação, né? Então, se as pessoas, o menino ou menina, tiver afim disso, se dedicar, com certeza, tá a pessoa certa, no lugar certo. Acho que a evolução é legal, mas é muito da pessoa, né? Querer encarar esse desafio, né? Não só na tatuagem, acho que em tudo, né? E vocês, na vida, e vocês sobressaírem, né? Mostrar que vocês também têm potencial e muito, né? E é isso aí, essa é a busca que
Tem que ser, acho que vai. Legal, gente. Queria fazer uma última pergunta que eu estava aqui hesitando em fazer. Eu falei que eu tinha uma pergunta, mas eu só falei dos casos, né? Como que é vocês falaram muito das novas gerações, né, da nova geração, assim, como que é essa relação com a nova geração, assim? E assim, queria, especialmente para o Canela e para o Fernando, que vocês falassem um pouquinho, rapidamente que a gente está fechando, mas sobre esse contexto da tatuagem em Mogi. Como que está isso? E isso, a gente sabe que tem vários tatuadores e algumas tatuadoras que estão com muito sucesso em Mogi, né? Eu conheço, por exemplo, a Marley, que nem está mais em Mogi, mas fez bastante sucesso em Mogi. Como que está essa relação? Como que é essa relação de vocês, que são mais das antigas, né, do início, com essa galera? A Marley, por exemplo, eu que iniciei ela, em todo o trabalho dela, ela construiu uma grande carreira. Hoje ela não está mais em Mogi, não sei onde ela está, mas eu sou amigo do pai dela, tudo. E também iniciei vários tatuadores aqui em Mogi que estão bem sucedidos, né? Só que esses já têm algum tempo de caminhada. Após a convenção, como eu disse, é mais de 200, não é isso? O estúdio que tem hoje cadastrado 200, é muita coisa para Mogi e está chegando cada vez mais. Então tem vários tatuadores que eles não me conhecem, não pode saber de nome quem é, mas não procura saber, não querem saber de quem é, quem não é, não tem tanto respeito, não quer saber de nada, não quer saber de história. Aí tem um caso assim curioso, que um amigo de São Paulo tem uma loja bem legal lá, ele falou assim: Canela, quer ver como é que está o nível da tatuagem? Pegou o melhor tatuador dele, da loja, do estúdio, que faz realismo colorido, que é uma categoria bem difícil de fazer, e perguntou alguns nomes importantíssimos da tatuagem. O rapaz não conhecia nenhum. Ele falou: mas não sei, eu estou há 2 anos na área, eu entrei, peguei a maquininha, comecei a tatuar muito bem. Hoje ele trabalha numa loja, é um dos melhores da loja e não conhece nada da história. Então, assim também está aqui em Mogi. E o que acontece? Eu vejo, eu como tenho uma base, uma caminhada, tudo, eles estão sempre bem-vindos. Se eles quiserem procurar a mim, fazer a gente agregar valores, trabalhar juntos, se unir em feiras, né? A feira proporciona isso, essa união, porque às vezes ele, por não me conhecer, também não quer chegar até o meu estúdio. Houve uma época, né, Polaco, que, por exemplo, tatuador não podia ir na loja de outro tatuador, você lembra disso? Era muito mal visto. Não, você não entra, é tatuador? Então sai. Era assim. Por quê? Daí você vai saber algo que eu sei e vai levar vantagem. Então, não era bem-vindo, né? Então, hoje, eu vejo que os mais novos não estão preocupados com a história, mas eu vejo, da minha parte, eu não estou preocupado com isso. Eu estou ajudando a história a acontecer até hoje. E o caminho fica aberto para todos. Legal. Demorou para fazer um livro da tatuagem em Mogi, hein, Canela? O Polaco falou agora há pouco que dá história para livro, para caramba. Demorou para, de repente, buscar fazer esse registro aí. Acho que é importantíssimo, né? A Andressa tem um projeto de fazer um documentário, e a nossa vontade era até fazer a exibição desse documentário aqui no teatro, para tatuadores, uma primeira exibição e a segunda exibição aberta ao público. Isso daí seria crucial. E trazer também nomes de fora, São Paulo, São José. Claro. Pode copiar, fazer lá na minha cidade? Pode copiar. Claro. Aqui, porque tudo que eu estou vendo aqui eu já quero fazer. Eu sou de Marília, estou em Marília agora, no interior de São Paulo. Gente, obrigado por tudo isso, porque eu vou roubar várias ideias de vocês. Sensacional. Eu vou falar que você não vai roubar, você vai agregar. Vai compartilhar, né? Vai compartilhar, né? Pessoal, que delícia de papo, que delícia. Dá pra ficar, né? Puxa vida, dá pra ficar pra caramba. E que legal a gente conseguir também... vocês acho que situaram a tatuagem, vocês falaram de vários assuntos, né? Que a tatuagem ela chega em vários limites sociais, em vários pontos, né? Falamos da questão científica, sanitária, de saúde, falamos da questão moral, ética, né? A questão da educação dos filhos, da cultura de fato, a cultura não como arte, mas a cultura do povo, né? De uma maneira geral, e das diferenças que se tem nisso. Falamos de religião, né? Ou seja, a tatuagem ela é uma coisa que parece que é só um desenho, só um rabisco na pele, mas ela envolve tanta coisa, né?
envolve um procedimento que você falou invasivo, mas acho que é um procedimento também afetivo demais, né? O Canela falou naquela hora, o que você vai fazer? Você não vai fazer um rabisco, você vai fazer algo que tenha valor para você, né? Que vai ficar pro resto da vida na pele, né? Então, assim, que legal, agradeço demais em nome da Secretaria de Cultura de Mogi, em nome da população, né, do pessoal que esteve por aqui, de toda a equipe que está organizando esse seminário, e com certeza esse foi um tijolinho fundamental para a gente pensar mais sobre cultura e sobre a amplitude que a cultura tem na sociedade, na nossa vida. Para muito além de simplesmente só uma obra de arte, mas para o que essa obra de arte, ou o que essas obras de arte impactam, influenciam, inspiram e agregam na nossa vida, né? Então, agradeço muito Canela, Fernando, Bulldog, Carla, Polaco, Vânia e todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigado também a toda a equipe do teatro que está aqui com a gente desde as 8 da manhã, toda a equipe do seminário que está aí, parceiros de guerra, todo mundo que está vindo. Amanhã, último dia, convido vocês, amanhã tem 2 apresentações artísticas e 2 palestras. Amanhã a gente vai falar sobre arte pública, né? Finalizando, fechando. Fica aí. Alguém quer falar? Fala aí, Rogério. Deixa eu levar o microfone. Não precisa. Ele está filmando. Peraí. Uma curiosidade, tem alguma tinta específica para pele negra para poder fazer tatu? Como que é isso? Tipo, eu tenho tatuagem, mas não sei se tem alguma coisa específica ou não. Vou deixar o fabricante de tinta aqui falar, o Polaco. Na verdade, isso acompanha a gente, né? Porque trabalhamos com pele e, enfim, a tinta, ela é sobreposta no tecido, mas o fundo é determinante na luz, no brilho. Especificamente, assim, tinta para isso, ou para a pessoa, não, porque elas todas supostamente serviriam. O problema é o resultado, né? Agora, se trabalha muito com... Nós temos um problema sério por causa desse detalhe, que é o sol. Ele queimando a pele volta, a cor não. Então, das exigências após a tatuagem é não tomar sol. Mas enfim, a sua pergunta é a melanina. Ela dá vida na cor, certo? As cores ficam opacas. Então não se trabalha com cores em pele pardas, em peles mais negras. Então, o que se faz? Se trabalha com trabalhos, tem uma maneira de trabalhar, ampliar, não detalhar, e cores preta, trabalhar com vazado na pele, trabalhar com brilhos, enfim, tem uma maneira correta de trabalhar. Isso a gente vem aprendendo ao longo do tempo e que dá resultado. Então, isso cabe também às pessoas que fazem orientação, né? Por isso, muitas vezes as pessoas têm anseio de fazer e não tem essa orientação. Isso falta ao profissional, cabe a eles, né? E nessa pele a gente tem uma maneira exata de trabalhar, que são cores, 2, 3 cores, ampliar esses desenhos, fazer desenhos mais visíveis e ajudando vocês a ter uma tatuagem, né? Isso. Respondido, Rogério? Valeu. Bom, pessoal, então, obrigado novamente de novo. Uma salva de palmas. Uma vez incrível. Obrigado mesmo. Vamos fazer uma foto no final. E também tivemos muitas fotos aqui no fundo que o Canela nos mostrou. Muitas coisas incríveis que apareceram por aqui. Temos fotos lindíssimas aqui. Mas, legal. Então, amanhã a gente espera vocês aqui para o último dia do seminário. Obrigado, gente. Valeu.